Nessa aula nós vamos falar sobre um conceito fundamental na construção de sistemas UX, que é o conceito de componentes. A primeira coisa que a gente vai entender é como o Framework Velo posicionou esses componentes dentro da sua lógica. Você vai ver por toda a construção, usando a linguagem da Velo, esse cifrão W aqui. No JavaScript nativo, nós temos uma hierarquia que coloca um componente chamado document, certo? Na raiz de toda a estrutura de dados que a gente tem ali, e através do document a gente consegue acessar componentes que são criados com HTML. Então o HTML ele gera ali o texto, a imagem, a entrada, enfim, seja lá o que for, um date picker. E esse date picker, ele hierarquicamente, ele é um filho, né, desse document, ok? Então o Wix posicionou esse cifrão W nessa hierarquia como se ele fosse a raiz de todo documento Wix que é criado, ok? É tanto que dentro de cada página do Wix, aqui por exemplo a gente está no Home, a gente tem essa possibilidade de colocar aqui cifrão W, ponto, né? E aí ele permite que a gente use essa onRead, que é um método pertencente ao documento, né, do Wix, né? Então o que eu estou dizendo aqui? Que quando o documento estiver pronto, porque se a gente for traduzir esse onRead ao pé da letra né, quando pronto. Então a gente consegue entender que essa referência ela é feita ao documento. Então esse documento se refere à página home, ok? Então a gente tem a página home estando pronta, é executado esse método. E esse método obrigatoriamente recebe como parâmetro uma função, uma function, tá? Ela é uma função anônima, então ela não precisa ter nome. E para as funções anônimas a gente viu que o mais ideal é que a gente use uma arrow function dessa maneira. Então assim tá feito. Então dentro do onRead a gente consegue fazer as execuções. Então quando o documento estiver pronto, né, aí o que eu colocar aqui dentro dessa chave, seja chamada de outras funções, né, por exemplo function, né, teste aqui, seja chamada de outras funções, eu tenho a função ali, aí dentro do onRead eu posso chamar funções que eu criei, certo? Ou executar qualquer outra coisa, né, dentro desse evento. Então isso aqui é considerado um evento, mas é um evento do sistema, né? Isso aqui é executado quando essa página home, né, que essa página no fim das contas ela é um documento HTML. Quando essa página ela é baixada para o navegador do usuário e esse download ele acaba, então esse método ele é disparado, tá? Então, para a gente entender aonde o componente ele está exatamente, a gente tem que entender esse conceito de document e que o Wix transformou o cifrão W na raiz de todo o nosso sistema. Então, olhando aqui as nossas possibilidades de componente, nós temos aqui a imagem, tá? E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Quando eu coloco aqui o meu mouse sobre ela, você vê que depois da tralha aqui, ó, tem o image x1. Se eu abrir aqui as propriedades da imagem, ou clicando aqui, ó, propriedades do código, ó, tá vendo? Ele fechou porque estava aberto. A gente vai ver que id é igual a image x1, certo? Image x1. Então esse id é uma identificação única, tá? Você vai ver que se eu tiver uma outra imagem, ela ficou com o nome de image x2. E se eu tentar colocar o nome de image x1, ele vai me dar o erro dizendo que o id ele deve ser único. Então todos os componentes, tá? Todos os componentes entre si possuem IDs únicos. Essa é uma característica fundamental dos componentes. E todos os componentes possuem um ID, tá? Todos possuem o ID e todos possuem um ID único. Aí você pode estar se perguntando, mas por que esses IDs existem? É só para a gente reconhecê-los? A primeira coisa a se saber é que esses IDs são editáveis. Aqui image x1 eu vou chamar, por exemplo, de img, certo? Deserto, tá? Vamos trocar aqui essa outra imagem, ó. Vou alterar a imagem aqui, vamos pegar uma
mídia do Wix aqui qualquer uma que aparecer aqui, a gente vai pegar, pronto, essa aqui mesmo, atualizar, e essa aqui a gente vai chamar de IMG praia, certo? Então a gente tem um ID único aqui e um ID único aqui, e lá dentro da nossa folha de código, se a gente for escrever isso através de uma hierarquia, como que eu vou chegar a esse componente? Cifrão W, o que eu estou dizendo com cifrão W? Documento do Wix. Que documento do Wix? O documento home. Tá? Ele está dizendo que dentro do documento home eu tenho as seguintes possibilidades. Olha, o Wix ele me mostra isso aqui. Ó. E se a gente olhar aqui, está nosso IMG deserto e a nossa IMG praia. Tá vendo? Bacana, né? Então eu vou colocar aqui a IMG deserto, eu vou clicar, tá? Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o ID ele só é válido se você botar essa tralha aqui na frente. Se você tirar essa tralha daqui, ó, ele vai apontar um erro aqui. Então a gente não consegue, né, fazer a seleção dessa maneira. Então tá feito aqui, ó, um apontamento, tá? Mas isso aqui é só um apontamento, ok? Todo componente necessariamente possui, se você clicar aqui em ponto, ó, atributos ou métodos, tá? Então isso aqui são alguns métodos, ó, em roxo, né? E aqui, se você olhar em azul, são alguns atributos. Então eu vou pegar o atributo src, que é bem comum aqui, que é onde a gente passa o endereço da imagem. Vamos pegar uma imagem aqui da web qualquer, não se atenha a isso, tá? Eu vou pegar aqui um carro, não se atenha a esse conhecimento agora, mas só perceba que a gente fez a seleção do componente, selecionou um atributo, eu vou clicar aqui, ó, copiar endereço da imagem, certo? Copiar endereço da imagem. A gente vai vir aqui, eu vou colocar entre aspas, está aqui o endereço da imagem. Quando dentro do onRed ali, quando carregar, naturalmente, a gente passou ali para o src o carro. Então, fazendo novamente uma recapitulação. Então, eu hierarquicamente selecionei o documento. Do documento, eu fiz um apontamento para um componente que estava ali, através do apontamento do ID. E eu modifiquei o atributo src dele, passando aqui um sinal de igualdade, que a gente já viu que através do sinal de igualdade, sinal de igual único, a gente faz atribuições, certo? E eu passei o endereço de imagem, né? Esse src necessariamente é a abreviação de source, né? Que é da imagem. E isso aqui acontece basicamente com todos os componentes, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui com texto, ó. Você pode ver, ele tem um ID? Tem um ID, esse aqui se chama text4, certo? Text4. Então eu conseguiria fazer uma seleção de text4, text, tá ali, ó, text4, certo? Então a gente fez a seleção, que é o apontamento. Vamos selecionar aqui o atributo text dele, né, que é o modificador do conteúdo textual dele. Eu vou dizer: olá, estamos estudando Velo, ok? Estamos estudando Velo. E com isso você vai ver que o componente textual ele foi selecionado e teve o seu atributo text modificado. E o atributo text é o que dá valor ao conteúdo textual desse componente texto, tá? Então isso aqui é o conceito geral de componente, a seleção e o apontamento de atributos, ok? Alguns componentes também, eu vou falar na verdade, de um método geral. Componentes também possuem métodos. Métodos são funções que são possíveis de serem chamadas apontando para componentes. Então eu vou colocar aqui, ó, a nossa IMG praia, eu vou fazer a seleção dela, ó, IMG praia, ponto, e eu vou chamar o método ride aqui, ó, ride, tá? Esse método faz com que um componente ele desapareça, tá? Que ele não seja visível ali dentro do nosso documento. Então, qual foi a mensagem que a gente passou? A gente disse que no documento o componente IMG praia deve ser escondido. Ok? Então, com esses conceitos acerca de componente, a gente finaliza essa aula e já se prepara para seguir adiante para conceitos mais avançados.